Olá, gente. Estamos de volta com o programa Pontuando, com mais um assunto sobre gerações, sobre tempo de telas, sobre impactos tecnológicos, sobre os custos da saúde, das inteligências, das inferências a respeito dos trabalhos das gerações. Os assuntos são bastante diversificados. Nós estamos aqui com o MIT Technology Review, que é uma revista eletrônica, e eles estão aqui com um título que é o seguinte: como as gerações Y e Z estão contribuindo com a transformação digital e cultural nas organizações. Bom, paralelo a isso, nós temos aqui uma outra revista digital chamada Tecmundo, que tem um outro título que mais ou menos se refere à mesma coisa, com a diferença de que essa do MIT Technology, ela é uma matéria da Denise Dutra de 20 de fevereiro de 2025, ou seja, de 2 dias atrás, porque hoje é dia 22 de fevereiro de 2025. E essa outra que vem falar de salário ou bem-estar, o que as gerações Z e Y buscam no mercado de trabalho, que já é uma matéria mais técnica, mais voltada para a forma de desenvolvimento especificamente dentro do trabalho, do meio empresarial, até porque Tecmundo é uma revista voltada para esse campo, ou pelo menos mais para esses campos, de 21/11 de 2023. Elas têm uma distância pequena, de temporal, que dá para avaliar que não muita coisa aconteceu entre as duas datas. Dá para dizer que as avaliações seriam similares. Só que uma complementa, embora a da MIT Technology, a Denise Dutra, ela deixa eu achá-la aqui, ela é uma doutora em administração pela UNAM, na Argentina. Ela é mestre de administração pública da EBAP, Fundação Getúlio Vargas, e ela é pós-graduada em gestão empresarial e educação. Ela é psicóloga organizacional com mais de 40 anos em experiência em desenvolvimento de pessoas. E tem aqui uma série de certificados, trabalhou em Portugal, Moçambique, Cabo Verde, etc. Então, ela tem aqui em algumas empresas de São Paulo, e ela é colunista do MIT Technology Review Brasil, que é associada ao BGC e ao ICF. E ela foi eleita Conselho Deliberativo da ABRH São Paulo, membro da diretoria executiva da APG Portugal. Então ela não é pouca coisa. Muito bem. Já o Tecmundo aqui fez uma matéria, e é de Bianca Seabra. A Bianca Seabra, ela pode ser uma repórter aqui do Tecmundo, mas pode ser também uma doutora em alguma coisa. Eu não estou tendo acesso aqui ao currículo dela. E eu suponho que ela seja uma missivista aqui do Tecmundo, ou seja, ela seja uma repórter. Desculpa se ela não for, mas eles não colocaram aqui o currículo dela, eu não tenho como falar sobre ela. Poderia procurar também, mas agora já estou no meio do caminho aqui, pensei que estava no final. Mas tudo bem, vamos prosseguir então. Eu vou ler primeiro a reportagem do MIT Technology Review. Se der tempo, eu faço um en passant na matéria do Tecmundo aqui da menina Bianca Seabra, né? Infelizmente não temos aqui, eu gosto de falar o currículo da pessoa, ainda que seja só repórter, né? Eu acho que é justo a gente dizer
dar nome aos bois, né? Afinal de contas, eu estou aqui versando sobre a matéria dela, buscando conhecimento dela, né? Aquilo que ela trouxe. Claro que eu posso discutir os pontos de vista, mas os dois artigos trazem pesquisas, quer dizer, elas fizeram estudos, né? Muito bem. Para a gente não ficar com um vídeo muito grande, eu vou pedir logo de cara que você deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe o vídeo, assine o canal se você for novo, aperte o sininho para você saber todas as vezes que nós colocarmos os vídeos em pauta aqui no meu canal. Peço que você tenha carinho com o canal, porque eu vasculho coisas sobre todas as informações mais atuais em vários campos, né? Não apenas no mundo do trabalho, ou questões psicológicas, questões de gerações, questões de análise de mundo, geopolítica, ou política, ou economia, ou ciências de uma maneira geral, ou também arte, principalmente filosofia. Eu caminho bastante. Muito bem, vamos aqui para a gente não ficar com com vídeo muito grande e vocês ficarem sem paciência. Vamos lá. Analisando como gerações Y e Z estão contribuindo com a transformação digital e cultural das organizações. Bom, analisamos as contribuições das gerações Y e Z em relação às demais e o modo como sua presença ou suas presenças impactam a adoção das novas tecnologias e a cultura organizacional. Olha bem, essa avaliação aqui da Denise Dutra, que é uma doutora, né? Da área, é uma avaliação um tanto técnica, não cabe aqui filosofias. A gente pode filosofar a nossa maneira, mas ela tem sido bastante precisa nos seus comentários, até porque ela está diante de pesquisas. Olha bem, a obra do economista Don Tapscott, que é baseada em pesquisa com mais de 11 mil jovens de várias partes do mundo, então nós não estamos falando de Brasil apenas, estamos falando de mundo inteiro, oferece uma análise profunda de comportamentos, valores e habilidades da chamada Net Generation. Por que será Net Generation? Porque seria a geração ligada às web da vida, né? Composta por pessoas nascidas entre 1980 e 2000, que valorizam a flexibilidade e buscam um equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Essas gerações tecnicamente são chamadas de Y e Z. Muito bem. Nesse contexto, uma pesquisa realizada em 2023 no Brasil demonstra que 47% da geração Z e 46% da geração Y, que seriam chamados Millennials, eu não concordo muito com essa denominação, mas deixa para lá. Então, 46% dos Millennials estão satisfeitos com esse equilíbrio, índices superiores às médias globais quando olhamos o contexto tecnológico. 85% da geração Z e 94% dos milênios acreditam que o uso de IA vai possibilitar mais tempo livre e melhorar a qualidade de vida. Então, veja bem, eles valorizam a flexibilidade, buscam o equilíbrio entre vida profissional, vida pessoal e vida profissional. E nesse contexto, aqui no Brasil, a pesquisa diz que 47% da geração Z e 47,6% da geração Y estão satisfeitos com esse tal equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. E na outra reportagem, inclusive, eles dizem que alguns Z, talvez não os Y, mas os Z, chegam às vezes a largar empregos bem posicionados por acharem que a empresa não está permitindo esse equilíbrio entre a sua vida pessoal e a vida profissional, ou achando que eles não estão sendo assim devidamente explorados. Eu não sei, em termos de mundo, de acordo com as economias do mundo, não sei aqui no Brasil, como que isso estaria funcionando. Seria uma coisa revolucionária. A gente tem muitas informações a respeito das gerações. Então, por exemplo, nos dois últimos vídeos que eu fiz, a geração Z tem sido a depositária de análises, quer dizer, tem sido observada, né, não depositária, observada em análises como sendo uma geração que tem feito menos uso de sua inteligência, o que é uma análise
baseada no QI. O QI não é a última palavra, né? O que pode significar que talvez a forma de avaliar essa habilidade cognitiva do QI é que esteja em desacordo com outras coisas que estão acontecendo além dessa habilidade. Assistam lá os 2 últimos vídeos, o hashtag 222 e o hashtag 223. Eu relativizei algumas coisas, mas eu mais confiei nas pesquisas do que pude fazer outra coisa, porque são dados, mas eu acho que as interpretações dos dados, quando a gente tiver um distanciamento dessas situações, pode formalizar um outro histórico e mostrar outras tendências, tá? Sem fazer defesa de uma coisa ou de outra, apenas cogitando. Nesse caso aqui, é muito interessante você observar que uma geração que é tida como tendo menos habilidade cognitiva, em tese, né, dadas pelas pesquisas, ainda que mal analisadas, não sei, relativizadas por mim eventualmente, não sei também, eu não sou douto na matéria, não fiz pesquisa junto, estou lendo resposta de terceiros e tirando conclusões das quais eu não conclusões em cima de artigos e pesquisas que eu não participei. Então é muito difícil você concluir algo sobre algo que você não participou, você não viu os meandros. Eu sou um leitor, eu sou um pesquisador, estou trazendo aqui para nós tomarmos consciência do que está rolando no mundo, mas se faz necessário fazer uma crítica competente a favor ou contra, ou intermediária, se faz necessário você ter muito mais conhecimento, coisa que eu não li as pesquisas, não fui tão a fundo. Eu li as reportagens sobre as pesquisas e a avaliação de terceiros sobre as pesquisas e formalizei a minha opinião, que inclusive eu deixo claro que você pode discordar. Mas trouxe a reportagem para vocês, trouxe as informações, como eu estou fazendo agora. Então, o que é interessante nessa história aqui é que, embora eles possam estar sendo considerados menos inteligentes, eles têm algumas habilidades interessantes. Eles querem flexibilidade e equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. A gente sabe que no Brasil atualmente nós temos muito problema de saúde mental no trabalho. Por quê? Porque as pessoas estão sendo condenadas a trabalhar num determinado ritmo por não terem opções, com medo de perder emprego, e as outras pessoas do lado estão vendo que isso aí não é razoável, né? Então, quando o indivíduo tem uma personalidade, uma formação e até confia bastante na sua habilidade ou encontra um mercado mais afeito à sua competência, ele começa a perceber, a procurar e perceber quais são as empresas ou quem são as empresas que permitiriam que eles tivessem um equilíbrio melhor entre a vida pessoal, ou seja, cuidar dos filhos, fazer cursos, descansar uma hora interessante, trabalhar em outro local que não dentro da empresa, se for o caso. Eles querem algo mais equilibrado entre a vida profissional. Esse negócio de vestir a camisa é uma coisa meio relativa, vestir a camisa e morrer é bobagem, não tem ninguém pensando assim. Então, aqueles que forem obrigados a fazer isso, principalmente se tiverem origem nessas gerações, realmente eles estão sofrendo muito, não apenas pelas condições econômicas, né, pelas condições impostas pelas empresas, pelo pouco mercado, muito disputado, como também pelas suas sensações pessoais, por serem gerações que são gerações que estão mais acostumadas à rapidez, à visibilidade de um mundo, o mundo inteiro à sua frente, pela web. E de repente o camarada não quer ficar ali morrendo em função de horas e horas e horas dentro de um mesmo trabalho, né? Essa geração está pensando nisso. Bom, então ela citou aí que no contexto tecnológico, 85% da geração Z e 94% dos millennials acreditam que o uso da inteligência artificial vai possibilitar mais tempo livre e melhorar a qualidade de vida. Porém, existe um dado técnico, que é que quem detém hoje o conhecimento da inteligência artificial pode usá-la a seu favor, e muitas dessas pessoas não terem a contribuição dessa inteligência em seu trabalho por serem substituídas por essas máquinas. Claro que existe uma coisa e existe outra. Existe o trabalho deles, que possa ser complementado e facilitado pela inteligência artificial, o que vai fazer com que eles tenham uma vida pessoal um pouco mais livre. Muito bem, então tudo são conjecturas, vamos ler assim criticamente. Quais seriam os riscos e os excessos
quais seriam os riscos que os excessos podem trazer para a saúde mental, emocional e social. Vamos ler o que a Denise Dutra trouxe para nós. A Next Generation enfrenta alguns desafios. O mais preocupante é a dependência excessiva de tecnologia. Estudos recentes indicam que o uso exagerado de tecnologia está diretamente associado ao aumento de transtornos como ansiedade, depressão e estresse digital, coisa que nós já falamos em vídeos anteriores. Tanto que a inclusão de uso abusivo de jogos eletrônicos, a chamada Gaming Disorder, foi incluída na nova versão da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, que tem a sigla CID-11, a CID-11, especificamente na seção de transtornos que podem causar vício. Então a CID-11, que é uma classificação estatística referente a problemas, doenças e problemas relacionados à saúde, a CID-11, ela teve acrescentada aí o chamado Gaming Disorder, ou seja, as desordens mantidas por excessos de telas de games e tal. Embora a Organização Mundial da Saúde, porque podem causar vício, né? Embora a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ainda não tenha oficialmente reconhecido a nomofobia. A nomofobia é o medo irracional de estar sem celular ou sem um aparelho eletrônico em que você possa visitar lá as plataformas, as redes, etc. A nomofobia como um transtorno de saúde mental ainda não foi reconhecido dessa forma. Vários estudos têm apontado para a gravidade desse comportamento cada vez mais comum entre jovens e também adultos, porque alguns da geração Y já seriam adultos com mais de 35 anos. Um dado local deflagra o tamanho desse problema. Por exemplo, o Brasil. O Brasil já ocupa a segunda posição mundial em tempo de tela do mundo, em média 9 horas por dia, com cerca de 56% do tempo gasto com a utilização de redes sociais, buscadores ou apenas trabalho em frente ao computador, segundo pesquisas da Universidade Federal de São Paulo. Então, olha bem, 9 horas por dia em frente a tempo de tela, 9 horas por dia, com cerca de 56% do tempo gasto com a utilização de redes sociais, não de trabalho, mas de redes sociais, talvez até trabalhando, mas em redes sociais. Buscadores, né? Ou apenas trabalho em frente ao computador. Então, olha bem, 9 horas por dia, segundo pesquisa da Universidade Federal de São Paulo. Além das duas doenças citadas acima, que seriam a Game Disorder e a nomofobia, a mesma pesquisa aponta outros comportamentos disfuncionais, como self-fitness e difícil de ler isso aqui em inglês, pubhubbing, acho que é pubhubbing, não sei se é assim que fala, prática de ignorar a companhia de outras pessoas em favor de uso do celular, prejudicando a interação social presencial. O pubhubbing escreve-se P-H-U-B-B-I-N-G. Fiquei aqui meio sem entender como que eu leria isso. Muito bem, mas se você quiser pesquisar, P-H-U-B-B-I-N-G. Aqui para mim está escrito pubbing, porque o H seria mudo, mas no inglês o H tem som de R, né? Então seria o pubhubbing, não sei. Então, olha, self-fitness e pubhubbing. Estou falando da maneira como eu mais ou menos entendo, porque eu não conheço essas palavras. Que seria a síndrome do texto fantasma. Ou seja, a angústia de não receber resposta após enviar uma mensagem de texto ou ser ignorado por alguém, gerando ansiedade e insegurança nas relações virtuais. Ciberchondria, que seria a tendência de pesquisar sintomas de doenças na internet, levando a uma interpretação exagerada e ansiosa dos resultados. Naturalmente, uma tendência a avaliar se a pessoa está doente lendo na internet. Estudos sobre um outro problema que seria o FOMO. O que é o FOMO? Vamos ler aqui. FOMO, Fear of Missing Out, ou seja, é o medo de perder. FOMO, F-O-M-O.
Fear of Missing Out, que é o medo de perder, ou seja, sugere a redução do bem-estar e o aumento de sintomas depressivos. O outro problema seria aquele medo de você não estar plugado e deixar de receber alguma notícia, algum posicionamento, saber onde é que está a sua turma ou o que a sua turma está sabendo que você não está sabendo. Quer dizer, tem a ver lá com a questão de você ficar longe do celular ou longe das conexões. Então, nesse rol, um estudo aprofundado sobre fatores socioculturais que contribuem para esse fenômeno poderia enriquecer o debate e muito provavelmente contribuir para algumas políticas públicas focadas nesse tema, como a recente restrição de uso de celulares nas escolas de ensino fundamental em todo o Brasil. Bom, algumas das soluções estão à vista. Recentemente, a Microsoft realizou um estudo que destacou a importância das pausas entre reuniões consecutivas, para reduzir o estresse e a fadiga mental. Para materializar a sugestão, a empresa introduziu configurações no Microsoft Outlook que permite agendar reuniões com intervalos automáticos, promovendo pausas regulares para os colaboradores, o que se tornaria praticamente obrigatório, já que existem as pausas já antecipadamente agendadas. Muito bem. Sobre gerações anteriores. Bom, refletindo sobre a sociedade digital contemporânea, o educador Mark Prensky apresenta uma distinção fundamental entre dois grupos de indivíduos, os nativos digitais, que correspondem às gerações Millennial e Z, Millennials aí ele está chamando de Y, então olha bem, os nativos digitais. Os imigrantes digitais já seriam, por sua vez, incluem outras gerações, por exemplo, gerações mais velhas que se adaptaram à tecnologia em um estado posterior. Embora elas possam dominar o uso de dispositivos e plataformas digitais, o seu pensamento ainda é influenciado por métodos e práticas analógicas. Olha bem, eu seria, no caso, um imigrante digital. Seria em termos, porque eu trabalho e mexo com a internet desde 1998. Inclusive fazendo trabalhos dentro da minha profissão. Eu sou professor e construindo materiais, tentando com os recursos parcos que tinham na época fazer desenhos e gravando isso em mídias grandes. Depois as mídias foram diminuindo e foram aparecendo vários tipos, depois vem pendrives e depois você já transporta por WeTransfer o arquivo inteiro, quer dizer, eu vim trabalhando com isso aí, foram sofisticando as formas como vou trabalhando. Depois eu comecei a mexer com vídeos, já mudei de profissão, e mexi com empresa de vídeos e comecei a fazer vídeos. Hoje estou na internet, trabalhei em editoras dentro de portais, fazendo trabalhos dentro de portais, dentro de sites deles próprios, e tal. Então, o que acontece? Eu tive que me adaptar. Por que o meu pensamento possivelmente ainda é analógico? Porque eu gosto de desfrutar do conhecimento retirado de um livro, E gosto de compor o meu raciocínio com mais de uma informação. Mas isso aí não é uma característica de idade ou de faixa etária, isso é uma característica de pessoa que pesquisa. Tudo bem, mas se você for ver, por exemplo, uma pessoa mais jovem que tem a mesma inclinação para pesquisa, ou a vontade, ou o gosto, ou a chamada curiosidade, essa pessoa, ela pode ser que ela faça pesquisa de uma outra forma. Ela, de repente, não senta e lê mais de um livro a respeito de um mesmo assunto, que é coisa que eu, às vezes, prefiro, porque descansa meus olhos com relação à tela, distrai minha cabeça, descansa um pouco, às vezes até cochilo lendo, me dá um sentimento de paz. E quando você está numa mídia, o fato de você ter outras aberturas de rede faz com que você paralise o seu trabalho e comece a caminhar por outros assuntos. Isso é um desgaste, isso leva a um cansaço visual e um cansaço mental. Então talvez eu ainda tenha uns resquícios de raciocínios analógicos. Eu não saberia dizer o que seriam todos esses raciocínios analógicos frenteados com os nativos digitais ou suas formas de pensar. Mas é uma ideia. Muito bem.
Para os nativos digitais, a tecnologia é parte essencial da vida cotidiana e alterou significativamente a forma como esses jovens pensam, aprendem e se comunicam, introduzindo um desafio para educadores e organizações ao lidar com as gerações que possuem diferentes níveis de influência tecnológica. Sim, é perceptível isso. Neste contexto, a transformação digital é uma das áreas onde os nativos digitais exercem maior influência. Eles não apenas demandam o uso de tecnologias inovadoras, eles estão sempre querendo inovar, ou que outros inovem e tragam essas informações para eles, mas também desempenham um papel ativo em sua implementação. Eles estão sempre dispostos a modificar o ambiente a favor de uma tecnologia mais ágil, automatizando tarefas repetitivas, aumentando a produtividade, contribuindo para a tomada de decisões baseadas em dados, devido à facilidade de utilizar ferramentas analíticas e incentivando as organizações a experimentarem outras e novas soluções tecnológicas para se manterem à frente das tendências. Então, isso aí seriam os nativos digitais. Além disso, a digitalização exige que empresas adotem uma mentalidade ágil, aberta à experimentação, à inovação e aprendizado contínuo, e sob a liderança de Satya Nadella, a Microsoft passou de uma cultura hierárquica e rígida para uma organização focada em um mindset de crescimento, inovação e colaboração, inclusive com uma convivência um pouco mais horizontalizada e menos verticalizada, que seria mais o propósito de uma rigidez, ou seja, uma organização em que teria mais chefes mandões. E agora você tem mais pessoas em face de colaboração entre grupos. A tecnologia compartilhada pelos nativos digitais facilita ainda a integração entre áreas, estimulando a colaboração e a transparência e promovendo uma visão mais sistêmica e holística da organização. Um caso de sucesso é o Banco Itaú, que não gostaria de fazer propaganda aqui e falar, mas infelizmente ela citou, que implementou métodos ágeis e squads multidisciplinares para para acelerar a inovação, melhorando a experiência do cliente, quebrando barreiras entre setores. Tudo bem, isso não faz com que eu goste do Itaú. Não, absolutamente. Ele fez isso para facilitar o lado dele. Tudo bem, críticas à parte, vamos em frente. Outro exemplo é o Magazine Luiza, que fez a transição de uma varejista tradicional para um ecossistema digital, investindo fortemente em omnichannel, inteligência artificial e digitalização dos vendedores, ou seja, você começa a ter vendedores que trabalham digitalmente vendendo produtos lá de dentro das matrizes. É interessante, a Magazine Luiza ela tem uma mentalidade, né? A chefe ela tem uma mentalidade muito progressista, muito aberta, e as transições dela não são coisas que beneficiam só a empresa, beneficiam o funcionamento, funcionários, dão de ganhar alguns. Então, naturalmente que devem existir críticas com relação a ela também, porque ela está lá para ganhar dinheiro. Tudo bem. Em suma, a introdução de novas tecnologias não só modifica processos operacionais, mas também exige mudanças profundas na cultura corporativa, no comportamento das equipes e na forma como a empresa se relaciona com clientes, colaboradores e stakeholders. Muito bem, olha só. Essa visão aqui é uma visão de trabalho tecnológico, né? Embora ela seja mais de uma doutora e menos focada no trabalho em si, mas ela é focada no desenvolvimento, mas ela não é muito diferente ali, pelo que eu estou percebendo, pelo menos com relação a essa matéria, ao do Tecmundo, não. Talvez essa aqui seja um pouco mais profunda. Nós teríamos que ler a outra para comparar, mas não vem ao caso. Bom, para as organizações que buscam se manter competitivas e relevantes, abraçar as contribuições dessa geração é essencial para criar um futuro mais inovador, inclusive conectado. Eu acho interessante quando a tecnologia vem a ser inovadora, mas que ela contribua para o trabalho das pessoas e não que a gente foque no trabalho para a empresa. Eu gosto de pensar na sociedade humana, porque as pessoas vão passando, elas têm vidas, as empresas ficam aí, vão passando para descendentes, ou às vezes até acabam, né? O capital ele muda de mãos, ele muda de dono, ou até acaba, ou é até dispersado entre muitos. A empresa às vezes até fale lá no futuro. Mas as pessoas não, as pessoas têm um construto de vida, né? Então, se todas as inovações, todas as coisas que foram feitas forem focadas no material, no trabalho
da empresa, na inovação para a empresa, na forma como a empresa é azeitada para oferir mais lucros, e não for uma empresa voltada para o social, que dê satisfação às pessoas, porque essas gerações Y e Z, elas estão pensando em satisfação pessoal, elas não querem transformar tudo em dinheiro ou primeiro ou por outra. Elas não querem só transformar em dinheiro para suas próprias vidas e para a empresa, elas querem viver. Viver é muito importante, né? Estar vivo não é suficiente, você tem que usufruir dessa capacidade de existir, né? Então, ela vem aqui agora com os impactos negativos. Vamos ver como que ela vai avaliar isso aí. Por outro lado, a geração Z enfrenta algumas limitações no ambiente corporativo, especialmente em comparação com as gerações anteriores. Como que seria isso? Experiência limitada. Eles carecem de experiência prática em processos organizacionais. Tudo bem. Imediatismo, acostumadas à rapidez do mundo digital, podem demonstrar impaciência diante dos projetos de longa duração ou processos burocráticos. Preferência por flexibilidade. Demandam modelos de trabalho mais flexíveis, o que pode colidir com culturas organizacionais tradicionais. Olha bem, elas demandam modelos de trabalho mais flexíveis, o que pode colidir com culturas organizacionais tradicionais. No Brasil, 73% da geração Z e 66% dos millennials prefere o modelo de trabalho híbrido, ou seja, que tenha mais flexibilidade. Um exemplo de como a flexibilização reforçou uma cultura de confiança e autonomia alinhada às demandas da transformação digital é a Spotify, que adotou o modelo Work from Anywhere, né? Work from Anywhere nós vamos traduzir como trabalhe em qualquer lugar. Muito interessante, né? Então, permitindo que os funcionários escolhessem onde e como trabalhar, conforme sua preferência e em acordo com seus gestores. Hoje em dia isso aí tem sido um pouco mais misto, né? A empresa observou benefícios significativos com essa abordagem, incluindo uma redução de 15% na taxa de rotatividade de funcionários, uma redução de 15% na taxa de rotatividade de funcionários, aumento na diversidade da força de trabalho, melhorias na eficiência, engajamento e bem-estar dos funcionários. Muito interessante isso. Desafios na comunicação intergeracional. A geração Z acredita na maior eficiência das comunicações digitais, ao mesmo tempo em que valoriza a transparência, a autenticidade e o propósito de suas ações e relacionamentos. Olha que coisa interessante. Desafios na comunicação intergeracional. A geração Z acredita na maior eficiência das comunicações digitais, ao mesmo tempo que valoriza a transparência, a autenticidade e o propósito de suas ações e relacionamentos. Tudo bem. Talvez isso queira significar que elas assimilem as relações com as outras gerações de uma maneira mais transparente. Mito ou realidade é um subtítulo aqui. Por outro lado, alguns pontos normalmente citados como negativos nessa geração Z, foram desmistificados em uma pesquisa realizada pela PwC em parceria com a Fundação Getúlio Vargas e a EAESP em 2024. Partindo do conceito de diversidade geracional, o estudo teve um duplo propósito. Primeiro, entender como o tema tem sido tratado das empresas em termos de iniciativas, políticas e práticas de gestão, e aprofundar o conhecimento sobre como os profissionais percebem essas ações e convivência intergeracional. A pesquisa deixa claro, então, também, que o trabalho é um tema central na vida de todas as gerações. No entanto, essa relação parece ser percebida de maneira distinta pelos profissionais de diferentes faixas etárias, algo que também parece ter se modificado ao longo dos anos. Gerações mais jovens costumam ser mais pragmáticas quanto ao papel do trabalho em suas vidas, cumprindo o que foi determinado dentro do tempo de trabalho especificado. Ou seja, elas não querem dilatar nada. Independentemente da geração, os elementos mais valorizados ainda são remuneração e crescimento profissional. Paradoxalmente, constata-se uma insuficiência de programas de remuneração, benefícios, capacitações e desenvolvimento customizados para cada geração. Nesse cenário,
A maioria das empresas não adota planos de carreira diferenciados para profissionais com mais de 40 anos, nem medidas de design ergonômico adaptadas às características dessas forças de trabalho, porque o design econômico ela facilita ou habilita que um profissional de uma idade mais avançada tenha um conforto de acordo com as suas necessidades. Caso contrário, ele não vai trabalhar direito. Quando falamos em gerações mais antigas, é importante ter em mente que o Brasil é um país que vem envelhecendo de modo exponencial desde os anos de 1980. Atualmente, metade da população do país já ultrapassou os 35 anos e o número total de pessoas idosas cresceu 57,4% entre 2010 e 2022. Por fim, cuidado como a gente vai transformar isso em números, né? Olha só, o número total de pessoas idosas cresceu 57,4%. Então, por exemplo, vamos dizer que nós tínhamos lá 30 milhões de idosos. Se ele cresceu, vamos botar aí 50%, ele passou a 45%, ou seja, metade, né, de 57%, metade desses 30 milhões, que seria 15, 16 milhões, acresceu ao valor anterior, passou a 45%. Então, olha bem, a totalidade, os 100% daqueles que eram velhos nos últimos anos, né? Então, ultrapassou de 2010 para 2022. Por fim, nos últimos 30 anos, a expectativa de vida aumentou de 69,9% em média para 75,5 meses também em média em 2022. Então, nos últimos 30 anos, né? Então, de 92, 2002, 2022, isso aí, 30 anos, a expectativa de vida aumentou de 67 anos para 75, tudo bem, em média, ou 76, tá. Entretanto, apesar desses e de outros indicadores disponíveis, 70% dos responsáveis da pesquisa acredita que suas organizações simplesmente não levam esse fator em consideração ao planejar sua força de trabalho. Olha bem, aqueles respondentes à pesquisa, 70% deles acreditam que esses dados que foram citados anteriormente não são levados em consideração pelas empresas para planejar sua força de trabalho. Outro dado preocupante é que apenas 25% afirmam que sua empresa possui algum tipo de iniciativa ou programa para grupos etários mais antigos, ao passo que 95% dos respondentes da pesquisa concordam que existam benefícios na convivência com pessoas de diferentes gerações na própria empresa, e isso se integra à busca de um ambiente corporativo mais democrático, mais integrado. Empresas mais bem-sucedidas entendem que a digitalização não tem um fim. Ela representa, na verdade, uma evolução constante na cultura organizacional, precisando ser trabalhada ativamente para garantir engajamento. Uma coisa interessante, por exemplo, é quando você pega algumas pessoas que são jovens, de 21, 22 anos, e aparece lá um desafio digital, lá uma brincadeira qualquer, uma coisa que você tem que fazer, uma mexida no celular ou no computador, e eles às vezes chamam garotos de 14, 15 anos que falam que aqueles meninos são mais ágeis. Olha bem, um pessoal de 20, 22 anos são uma geração digital. Quando eles pedem para alguém mais novo que eles e admite que esses mais novos teriam mais agilidade, estariam mais integrados àqueles circuitos, isso significa que a cultura digital está tendo evoluções muito rápidas. Então, aquilo que você se considera como sendo uma coisa de ponta hoje, a cultura digital já é coisa de 30 a 40 anos. De repente, ela pode sofrer uma mudança brusca e mudar tudo, né? E muitos de nós estaríamos aí despencados, né, em relação às questões da nossa realidade e nosso funcionamento. Bom, como mudar a realidade? Um outro subtítulo. Para que haja engajamento a uma cultura participativa, ele está falando de mundo de trabalho, é preciso criar um ambiente favorável à inclusão dos profissionais que já estão na empresa ou nas empresas, bem como futuras gerações, implementando medidas que impactem na gestão do conhecimento, preservando seu capital intelectual, né, no aumento da inovação, na sustentabilidade econômico-social e principalmente ambiental. Hoje em dia, as gerações mais novas cobram isso da empresa, na redução de conflitos, no aumento do índice de satisfação dos empregados, no aumento da produtividade,
em práticas de lideranças inclusivas, ou seja, que sejam pessoas de vários matizes, de várias idades, de várias condições sociais. Talvez não seja muito claro isso, mas assim, se a pessoa ela tem deficiências, mas ela tem competências, ela tem capacidades e habilidades naturais, e então ela estaria ali participando na melhoria da reputação da empresa, ou seja, inclusive no ambiente da ecologia, e no aumento da flexibilidade e resiliência organizacionais, no aumento da qualidade nas tomadas de decisão. Flexibilidade e resiliência. Quando a empresa perceber que ela precisa de mudar de rumo, ela faz a ruptura e resiste numa mudança organizacional que seja benéfica para todos. Isso aí seria resiliência, né? Empresas que adotam boas práticas de diversidade e inclusão ajustam suas medidas conforme fatores organizacionais. Nesse contexto, elas promovem interações de diferentes gerações, incentivam troca de conhecimento intergeracional, que é necessário, é bom e serve de matiz para outras criatividades, né? Revisam suas políticas de gestão em pessoas e discutem novos modelos de trabalhos inclusivos. Além disso, combate o etarismo, com ações concretas, valorização de profissionais acima de 40 anos e buscam prolongar sua contribuição à organização, tornando-os agentes de transmissão de conhecimento. Cabe refletir que nenhuma ação será bem-sucedida se indivíduo, organização e sociedade não desenvolverem um framework baseado em inteligência emocional, implementando autoconhecimento para identificar vieses inconscientes, criando dinâmicas de flexibilidade cognitiva e empatia para conseguir se conectar emocionalmente com o outro e entender as perspectivas diferentes das suas, quando elas houverem, e investindo em habilidades interpessoais para a comunicação mais certeira. Desculpa. Em suma, não basta investir em ferramentas digitais. É essencial mudar a mentalidade, processos e práticas. Para isso, é essencial incluir diferentes gerações, estimulando a pluralidade, que eu chamaria inclusive de diversidade, e também a inovação em setores de trabalho, em setores de tecnologia, em todos os setores da empresa, onde você possa raciocinar e pensar. Muito bem. Então, nós temos aqui a transformação digital liderada pelas gerações, desafios do mundo digital e o futuro é intergeracional. Foi feito aqui um resumo final da matéria. Eu achei muito interessante essa matéria. Claro que cabem críticas e discussões mais profundas. Se você estiver interessado, você pode aí pesquisar. A matéria da Denise Dutra foi muito boa e retocável, ela realmente é doutora, e se isso aí contribuiu com você, eu fico feliz. Então, olha, vamos terminando a matéria. Não vou falar sobre a outra, porque a outra vai tomar um tempo danado, já estão com mais de 40 minutos de programa, não vale a pena. Muito obrigado pela sua atenção, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilhe esse vídeo, assine o nosso canal, aperte o sininho para você saber todas as vezes que tivermos material novo no canal. Obrigado e até o próximo programa pontuando com alguma ideia que nós acharmos muito interessante. Até lá.